Aqui tomar um café com a ginecologista Michele Rodrigues. Bom dia, doutora. Bom dia, querida. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Porque agora é hora do nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines. Olha, da última vez que a doutora esteve aqui com a gente, né, eu pedi que ela voltasse com esse tema, que eu acredito que é um tema muito pertinente entre as mulheres que acabaram de ter filho e é uma realidade muito comum, pelo menos é o que eu vejo muito, né, no ciclo, no ambiente, com as pessoas que eu convivo, que eu frequento, que é a volta da atividade sexual depois do parto, que por muitas vezes é algo complicado e que acaba ficando esquecido e em segundo plano para muitas mulheres. Não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia. É verdade. É impossível não se falar em parto, né, em gestação, parto, puerpério e realmente não se falar nessa dificuldade. De fato, nas rodas de conversa, em grupos que hoje tem de mães, sempre há essa discussão sobre essa temática e, de certa forma, uma cobrança também, né? Uma autocobrança e uma cobrança da sociedade, uma cobrança do parceiro, realmente com esse retorno da atividade e, mais do que retorno, um retorno pleno, absoluto, igual ao que era antes. E que não é bem assim. O que eu observo, né? Pelo menos até dando assim como exemplo um pouquinho da minha experiência, né? Eu acredito que no período do puerpério, que é aquele período que a mulher acabou de parir, né? A gente recebe uma carga de hormônios diferentes no nosso corpo, a gente lida com sensações e emoções diferentes, né? E a nossa atenção, pelo menos a minha atenção no momento de ter bebê, fica muito voltada para a cria. Você não, pelo menos, né? Não tive assim cabeça de pensar em outra coisa, de voltar para outra coisa, de pensar e muito menos de vontade. Eu acho que o bebê acaba esgotando tanto a pessoa, né? Uma rotina que você realmente se doa para aquele momento, que a atividade sexual realmente fica esquecida, fica ali bem escondidinha. É comum isso mesmo? É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Na verdade, durante a gestação, a mulher está submetida a altas cargas hormonais para poder manter todo o bem-estar da gestação e todo o crescimento do bebê. E aí, no momento do parto, ocorre o que a gente chama de crise genital, que é uma ruptura abrupta de vários desses hormônios que estavam no pico. Então, imagine a mulher submetida a uma sobrecarga emocional muito grande, porque agora ela não deve cuidar só dela, ela deve cuidar dela e de um bebê, e ela é totalmente responsável por aquele bem-estar do bebê também, se já era durante a gravidez, no pós-parto também. E como se isso não bastasse, há uma ruptura desses hormônios, que vai afetar tanto no bem-estar físico, às vezes, na questão da disposição, cansaço, como também na questão local mesmo da genitália. Então, ela vai estar submetida a modificações físicas e psíquicas e hormonais. Por isso, toda essa revolução. A gente estava até conversando, né, doutora, que você disse que é um problema que acontece com muitas mulheres, só que muitas mulheres acabam não comentando, não falando sobre esse assunto. Quero, inclusive, abrir a nossa linha interativa para você participar através do nosso WhatsApp, DDD 86-99411-7777. Nai, Tuane, vocês me escutam aí? Podem mandar aqui no meu WhatsApp, tá? O celular está aqui comigo. Então, podem ficar à vontade para mandar sua pergunta. E por que muitas vezes as mulheres não falam sobre o assunto? Então, primeiro, porque já de antemão a mulher ela já é submetida a uma cobrança natural, que ela precisa ter uma libido semelhante à do homem, que ela precisa ter um resultado sexual semelhante ao homem. Então, primeiro de tudo, já existe essa cobrança, dessa uniformidade, e a gente precisa reconhecer que mulher e homem são diferentes. Tem potenciais semelhantes, mas as características da libido, da sexualidade, têm alguns pontos diferentes.
E aí, nisso, no pós-parto, essa cobrança é mais ainda. Então, se ela já era imposta pela sociedade, pela família, pelo parceiro, que ela tinha que ser uma super mulher, agora ela tem que ser uma super mãe. E ela tem que dar conta de tudo. E aquela mulher que não dá conta de tudo, ela é condicionada à fragilidade, à fraqueza. E para não realmente ceder a essa denominação, então, muitas das vezes, ela prefere realmente ficar calada, ela não dividir. Em outros casos, ela não divide porque também ela não faz. Apesar dela perceber essas modificações e essa redução de libido e de lubrificação, ela às vezes, para ela está tão focada no bem-estar do bebê, naquele resultado materno, né, de ser mãe, que para ela não causa sofrimento nenhum. Então também ela não tem nenhum estímulo de estar compartilhando essas informações, porque ela reconhece como muito natural. Sim. Ela reconhece que o foco dela, eu não vou pensar em mim, em sexo, eu vou pensar apenas no meu bebê. E como aquilo não causa nenhum prejuízo, sofrimento pessoal para ela, então aquilo não tem importância. Mas para muitas outras, a realidade não é essa. Aquela redução realmente na sexualidade acaba causando um impacto, né, psíquico, um sofrimento, um mal-estar no relacionamento muito importante e, por vezes, até repercute, né, nos relacionamentos outros, não só aquele relacionamento de casal. Doutora, inclusive já temos aqui uma perguntinha aqui do nosso WhatsApp, pode colocar aí pra gente, que diz o seguinte: eu me chamo Adriana, tive bebê há 6 meses, não tenho... Cadê? Peraí. Tive bebê há 6 meses, não tenho vontade de ter relações, e como falar isso pro meu esposo? Então, aí é que é o grande X da questão, é realmente entender, primeiro, que o sexo, ele não é só penetração. Né? Existem várias formas realmente dessa ativação da sexualidade e uma delas, inclusive, é a intimidade, focar realmente nessa intimidade, no autoconhecimento. E aí compartilhar essas informações, ter alguém do seu lado que compartilha desse momento, que compartilha dessas modificações e que compreende é fundamental. E aí é algo que você não está dizendo que é só para você, não é só você que está passando por aquilo. Na verdade, todas as mulheres passam por essa ruptura hormonal, todas as que vão amamentar passam por uma sobrecarga de prolactina, que é um hormônio que é associado com a redução de estrogênio no período da amamentação, impacta muito na resposta sexual dela. E aí, se não é factível, não é ali específico daquela mulher, então ela não deve ter vergonha de compartilhar isso com o parceiro. Agora, claro, ela precisa que o parceiro também tenha essa compreensão, que ele também tenha esse acolhimento, porque ela já está tão sobrecarregada de várias outras funções, e inclusive de que tem que dar conta de toda aquela função, que o parceiro que estiver ali do lado, ele precisa realmente ter esse acolhimento. Essa sensibilidade, né? Digamos assim. E doutora, puxando um pouquinho o que você estava falando antes, que você disse que muitas mulheres às vezes acabam não falando e tudo, porque acham que está tudo normal, natural, não sentem aquela falta. E é normal achar que está tudo bem, que você não precisa da atividade sexual no momento, que sua atenção está ali realmente para o seu filho. É normal passar esse tempo dessa forma? Então, primeiro você tem que entender, é uma fase. É uma fase realmente natural disso acontecer, porque a libido ela está relacionada a fatores psíquicos e a esses fatores psíquicos na mulher são predominantes em relação aos fatores hormonais e no pós-parto você tem fatores psíquicos e fatores hormonais. Então é impossível durante aqueles primeiros 3 a 6 meses, que é um tempo assim mediano, inclusive relacionado à lactação, né, exclusiva, é impossível a mulher não se ver com essas modificações e com esse impacto negativo na sexualidade. Então, é natural? É esperado? É. E aí você, partindo desse princípio, você já começa a se observar como diferente. Como eu vou passar por essa fase, mas essa fase vai ter início, meio e ela vai ter fim.
Então, quando eu compreendo assim, então fica mais fácil de eu entender que à medida que os hormônios vão voltando, né, vão se estabilizando, à medida que aquele foco principal, aquela preocupação maior com a lactação, com aquele primeira fase do bebê, vai diminuindo, então naturalmente a mulher vai voltando a um equilíbrio, né, mais aproximado do que o normal. Não vou dizer exatamente que vai voltar ao normal. De repente, aquele normal que você quer, que é o que você tinha antes, talvez nunca volte. Mas aí você precisa se permitir viver uma nova era de sexualidade e que não necessariamente precisa ser igual a antes. Mas pode ser diferente, e nesse diferente, de repente, pela descoberta de sensações, descoberta do seu corpo, você pode até atingir uma sexualidade melhor. Às vezes até intimidade também com o parceiro, dependendo de como você usa a seu favor, né? Então, quando você encara isso como uma fase que vai ter fim, então tudo fica mais fácil. Agora, quando você se acomoda, e nessa acomodação, você simplesmente deleta aquela mulher como um ser realmente instintivo, como a questão da libido natural, aí é que vem o problema. Porque aí sim vai começar a ter um relacionamento um pouco mais conflitante, porque aquilo passa a ser mais duradouro e acaba predominando realmente naquele meio. E aí se torna um problema. Tem um tempo e existe assim um pouco de diferença para aquelas mulheres que têm filhos ali na companhia de uma pessoa, né, do parceiro, da parceira, enfim. E para as mulheres que não têm, que têm filhos sem a companhia de uma pessoa, existe essa diferença? E existe um tempo, tipo, tudo bem, acho que cada pessoa, cada mulher tem a sua fase para voltar, não como era antes, como você disse, né? Que eu acho que muita coisa muda, mas para voltar a ter essa vontade, né? A voltar à vida sexual. Existe um tempo, um prazo? É normal aos 2 anos do menino você também não sentir vontade? Bom, aí não é que seja, não vamos colocar nessa história do normal ou do patológico, mas assim, não é o mais comum. Certo. E por que não é o mais comum? Porque em alguma fase, se a gente diz que a média desse restabelecimento hormonal e desse impacto psíquico vai diminuindo com o tempo, né, por conta da sobrecarga, então o que se espera? Que isso vai normalizando, vai equilibrando e dentro aí de 1 ano é para a situação realmente já estar mais próxima do que a gente espera como habitual. Só que muitas mulheres, elas acabam realmente parando em alguma fase. Então, elas acabam realmente absorvendo muito aquela sobrecarga do que é ser supermãe, de que o foco continua sendo, e aí sim, isso aí é que faz você demorar mais tempo, porque a partir do momento que você coloca que existe, se hormonalmente são em média 6 meses, e você, nesses primeiros 6 meses, você continua se autoconhecendo, sensações e o corpo, e você cultua essa intimidade maior, paralela de preliminares, de estimulação com seu parceiro, ou com um outro parceiro novo, bom, com certeza, à medida que essas modificações vão se estabelecendo, você vai voltando mais rápido. Agora, se você para nesse foco, se você começa a dizer, eu não sou mais a mulher de fulano, eu não sou mais a filha de fulano, eu agora só sou mãe do meu bebê, aí isso se torna muito mais prolongado e pode realmente se tornar um problema no futuro. E aí é onde, às vezes, chega aos 2 anos, chega aos 3 anos e você não consegue se desvencilhar daquilo. Então, aí é onde vai ter que ter um trabalho realmente psíquico muito importante para você compreender que mãe é uma faceta. Ela não é para ser 100%. Você agora é mãe, mas você continua sendo mulher. Você continua sendo profissional, você continua sendo esposa e você continua sendo filha. Então, é administrar todas essas funções. E não é porque você vai administrar todas essas funções que você vai deixar de ser uma boa mãe. Então, esse estímulo, esse trabalho psíquico, ele precisa existir. E precisa começar realmente de dentro de você, compreendendo essas modificações e compreendendo que o fato de você se dividir nessas outras tarefas e se voltar de novo para a sua autoestima, isso não vai fazer de você uma pior mãe.
Doutora, eu tenho que trabalhar esse lado psíquico aí, viu? Porque, olha, a minha experiência aqui, a minha atenção é tão voltada para o meu filho que realmente eu acabo esquecendo as outras versões que tem dentro de mim, vou deixando de lado. Na minha cabeça, eu penso que se eu deixar de lado um pouquinho o bebê para ir curtir um pouco, digamos, a vida sexual, é um tempo que eu vou estar perdendo com meu filho e tudo. Então, eu acho que... E aí você falou uma palavra mágica, né? É essa história quando a gente fala perda de tempo. Nada é perda de tempo. Quando você realmente procura um bem-estar geral. Então, você só vai ser, vamos falar na sinceridade, você só vai conseguir ser essa mãe plena se você realmente estiver bem consigo mesmo. Se você tiver esse bem-estar, se você retomar a tua autoestima, você retomar esse olhar das suas versões. Porque hoje, depois do parto, com aquele foco, se assim você se vê, você vai ter a possibilidade de enxergar que você vai ter muito mais versões do que antes. Que antes você era limitada, agora que você pode tudo. E nada é perda de tempo, muito pelo contrário. É só ganho de tempo, a curto, a médio e a longo prazo. E talvez com esse pensar, o relacionamento talvez se fortaleça muito mais diante ou pode até ser que o relacionamento que realmente tenha que vingar vai se fortalecer, vai ficar mais intenso e melhor, mais prazeroso. E aqueles relacionamentos que não valem a pena vão se romper de uma vez por todas para que você possa começar uma nova história. Boa, tá ótimo. Doutora, estamos recebendo muitas mensagens aqui do WhatsApp. Deixa eu ir aqui para a primeira, ó. Vamos lá. Bom dia. A perda de libido é permanente? É a Lourdes do bairro Vila Maria. Não, a perda de libido não é permanente, mas ela tem essa limitação, essa relação com a questão psíquica e hormonal. E no âmbito, a gente sempre tende a pensar que na mulher o hormonal é mais preponderante do que o psíquico. E isso varia muito de pessoa para pessoa. E em muitas mulheres, a parte psíquica é até maior do que essa questão hormonal. Então, à medida que a mulher vai normalizando os hormônios, essa libido, ela vai realmente se restabelecendo. Agora, precisa que o psíquico esteja melhor. E aí um outro fator é que essa libido, muito se achava que a libido, o desejo sexual, ele seria aquele preponderante para que você passasse para uma etapa seguinte, que é o da estimulação sexual. E hoje nós já sabemos que no ciclo sexual da mulher, não como eu acabei de falar, é um ciclo. Ele não é uma linha reta em que você precisa necessariamente da libido estabelecida para procurar um estímulo sexual para poder progredir. Você pode, por ser um ciclo, você pode perfeitamente, simplesmente estar suscetível a uma estimulação sexual, a carícias, a preliminares, aquele contato íntimo com o parceiro e dali, de repente, deflagrar o restante da resposta sexual. Então, quando você está suscetível, eu não estou com aquela vontade de ir em busca, mas se pelo menos você se sente naquele calor do relacionamento, naquela intimidade, você está suscetível ali a uma estimulação, isso pode progredir e você vai retomando essa sexualidade muito mais rápido. Então, essa é importante, essa convicção atual. Vamos para mais uma perguntinha aqui do WhatsApp que diz o seguinte. Eu acho que são bem parecidas as suas perguntas que eu tenho aqui. Tive gêmeos. Não fui bem no parto e hoje tenho muitas gases e me sinto muito seca. A outra pergunta, acho que é mais ou menos a mesma, bem parecida. Não quero ser identificada, mas quero saber como a secura vaginal nessa fase. Tive uma bebezinha já tem 3 meses. Perguntas bem parecidas. Né? É interessante que essa história da lubrificação, ela é muito impactante, né? Principalmente nos primeiros 45 dias, ela tem um impacto maior, até porque não é só a lubrificação. O próprio tecido vaginal, ele fica mais fino, ele fica mais delicado. Então, ele acaba sofrendo um atrito maior e isso causa um desconforto muito grande. Por isso que se diz do resguardo, que o resguardo deveria ser obedecido dentro de 30 a 45 dias, porque independente de um parto normal, vaginal ou um parto cesariana, essa modificação do tecido, ela vai acontecer. E aí, isso causa um desconforto inicial. E aí, na questão sexual, para a mulher, se ela tem dor logo na primeira relação, aquilo já impacta
impacta negativamente. Ela já vai ter uma repulsa muito grande, porque ela não vai querer sentir dor. Sim. Óbvio, e nem deve sentir dor. Então, em parte é por conta desse tecido e em parte por conta da lubrificação. Bom, mas aí, doutora, se realmente isso é maior nos 45 dias, mas pode perdurar durante toda a lactação por conta da prolactina e da redução do estrogênio feminino. Então, o que fazer? Então, aí eu vou com medo da dor, eu não vou nem tentar. Uhum. Eu não vou nem estar suscetível a essa estimulação, porque eu não vou nem querer progredir em nada. Aí onde está a questão. A ciência, né, evoluiu de forma a possibilitar essas tentativas e esse restabelecimento através dos lubrificantes, através dos hidratantes mesmo vaginais, que vão fazer essa etapa contrária, né? Naquele epitélio seco, ele vai realmente hidratar. E em alguns lubrificantes, além de hidratar, ele vai aumentar um pouco o tônus mesmo daquela região, facilitando essa prática e até a estimulação. E mais hoje, a gente tem um grande aliado, que são as radiofrequências vaginais, que são excelentes para esses casos, porque além dela promover um calor local e estimular a questão da hidratação, ela estimula colágeno na região. Então, acaba facilitando esse processo regenerativo, principalmente, por exemplo, mulheres que tiveram parto vaginal, que precisa desse processo mais rápido. E naquele momento da aplicação da radiofrequência, acaba também identificando a própria mulher, se ela estiver atenta, ela também acaba identificando pontos, Sim. Né? Se autoconhecendo de pontos em que ela acaba tendo mais estimulação. Então, a radiofrequência hoje realmente é um grande aliado, é um tratamento que pode ser usado durante todo o puerpério e que, em alguns casos, realmente é até mais indicado do que somente a hidratação. Doutora, estamos recebendo muita pergunta aqui no WhatsApp. Acredito que esse tema é palpitante, né? Mesmo. É muito bom de falar sobre isso, né? De poder informar sobre isso também. É uma dúvida que a gente vê que é muito recorrente, né? São muitas dúvidas. E como você vê, muitas pessoas têm a dúvida, Sim. mas ela tem ainda a vergonha de falar, né, de questionar. E isso também a gente tem que perder. Ou seja, somos todas mulheres, estamos todas no mesmo patamar, então todas vamos passar por essas circunstâncias, se passarmos pelo parto e pelo puerpério e pela questão da lactação. E a gente precisa se permitir passar por uma fase diferente, mas também se permitir ir em busca da melhora. É verdade, viu? A gente tem que conversar sobre o assunto, que nem eu, que estou aqui falando para a doutora, que meu bebê já está com 2 anos de idade, né? Eu preciso procurar um caminho aí. Porque... Não podemos se acomodar. Não podemos se acomodar. Em busca de estarmos sempre à frente, sempre para melhor. Vou marcar uma consultinha com a doutora na Clínica Gines, tá, gente? Ó, o Instagram da doutora aqui da Clínica Gines, para mais informações, para quem tiver mandado aqui sua mensagem. A gente não podemos, né, botar todas essas mensagens no ar, mas tá aí o Instagram da doutora Michele, o Instagram da Clínica Gines, tá bom? Para mais dúvidas e para mais esclarecimentos. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, e bom dia para todos. Esse foi o nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines.